Escalobaloba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é pauleira, hein? Hoje é dia de falar de física quântica. É uma matéria complicada, mas fascinante. E se vocês gostam desses assuntos envolvendo física quântica, já sabe, clique no botão que está aqui abaixo e se inscreva no canal que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Hoje eu vou comentar aqui da descoberta de físicos que conseguiram gerar matéria e antimatéria a partir da colisão de fótons, de partículas de luz. Que incrível, conseguiram gerar matéria a partir de luz pura. Como que eles conseguiram isso? É o que eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma maneira bem simples, eu acredito eu. Dei uma boa enxugada aqui nesse artigo deles e eu acho que está de fácil entendimento. Então vamos lá, né? Falar da matéria de hoje sem mais delongas. Então tá aqui na tela de vocês uma imagem meramente ilustrativa, como todas as outras que estarão aqui. Aqui é o que seria um jogo bem interessante, né? Um The King of Fighter of físicos da história. Aí tá aqui Albert Einstein lutando com Stephen Hawking. Olha só, quem ganha essa luta? Escreva aí embaixo nos comentários e coloque também aí qual duelo que seria interessante de ver nesse jogo The King of Fighter dos físicos. Então vamos lá para a matéria. Em uma demonstração impressionante aí de uma das equações mais famosas de Albert Einstein, os físicos afirmaram ter criado matéria a partir da luz pura pela primeira vez. É uma coisa inédita. Vocês estão vendo aqui, estão vivendo a história sendo escrita. A famosa equação E é igual a mc ao quadrado de Albert Einstein diz que se você esmaga dois fótons suficientemente energéticos ou partículas de luz um com o outro, você deve ser capaz de criar matéria em forma de elétron ou seu oposto, né, a antimatéria positron. Então vocês devem lembrar aí, né, o que é essa equação de Einstein, né? mc ao quadrado é energia igual massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então, a partir dela foi feita essa previsão que se você tem dois fótons muito energéticos e colidissem um com o outro, você conseguiria aí um par de partículas, um elétron e a sua antimatéria, o positron, né? Mas tem um porém nessa história toda, pessoal. Esse processo, descrito pela primeira vez pelos físicos americanos Gregory Brault e John Wheeler em 1934, faz tempo pra caramba, tem sido um dos mais difíceis de se observar na física. Principalmente porque os fótons em colisão precisam ser feitos de raios gama, altamente energéticos. E os cientistas ainda não são capazes de criar um laser que emita aí raios gama, um raio tão poderoso aí para poder fazer esse experimento. Experimentos alternativos mostraram matéria sendo produzida a partir de múltiplos fótons, mas nunca de maneira necessária para provar o efeito de uma forma mais conclusiva. Então, gerar um laser, né, que consiga emitir feixes de raios gama é uma coisa que ainda está longe, não está no nosso alcance. Mas na natureza isso acontece bastante. Aqui na imagem que eu coloquei para vocês, é um GIF, tem ali a explosão ocasionada pela fusão de estrelas de nêutrons e quando isso acontece, jatos de raios gama são lançados no espaço. Então, como existe de maneira natural isso, mas a gente não consegue reproduzir, não temos aí um laser tão potente, né? Pensando como o ser humano adora na guerra, que bom que não temos. Mas os pesquisadores do Laboratório Nacional de Brookhaven, de Nova York, agora acreditam que encontraram uma solução alternativa, olhem só vocês, usando o Relativistic Heavy Ion Collider, né? Ou também conhecido pelo RHIC do laboratório. Eles foram capazes, usando esse instrumento, de produzir medições que se aproximam das previsões para esse estranho ato de transformação. Olha só, o que foi que eles fizeram aí, que conseguiram fazer aí uma coisa que se aproximasse aí dessa previsão. Eles usaram, como eu disse aqui, um instrumento que basicamente é um colisor de partículas, como esse aí que está na imagem aqui nesse GIF que eu coloquei para ilustrar as minhas belas palavras. Então, tá aqui, ó. Em seu estudo, Brault e Wheeler, aqueles caras que eu falei lá de 1934, quando não existia internet, nem celular, nem nada, eles já perceberam que era uma coisa bem difícil de conseguir, né, de fazer esse experimento. E naquela época os lasers nem existiam. Né? De repente, se eles soubessem que no futuro ia ser criado os lasers, eles iam falar, quem sabe se a gente usasse uns lasers potentes aí, tal. Mas como nessa época nem se imaginava em fazer laser, eles falaram que era impossível, quase impossível de fazer esse experimento. Mas eles propuseram já naquela época uma alternativa, acelerar íons pesados. E foi isso que o pessoal da Brookhaven tentaram, olhem só. E nessa época também acho que eles não imaginavam que existiria colisores de partículas, olhem só. Eram uns caras à frente de seu tempo. Esses físicos são pessoas muito inteligentes, eu admiro os físicos. Então, vamos prosseguindo aqui com o artigo deles.
que, se você quiser se deleitar com esse artigo, estará aqui embaixo na descrição. Bom, antes de prosseguir aqui, vou explicar o que é um íon pesado. Um íon é um átomo nu, é um átomo sem vergonha, pelado, né, que pratica atentado ao pudor toda hora. Por que é um átomo nu? Os cientistas chamam ele de átomo nu porque você já viram aquela ilustração que mostra um átomo, né? Aquela ilustração conceitual que tem ali um átomo. Ele tem o seu núcleo e em torno dele fica aqueles elétrons orbitando ele. Então, um íon é um átomo sem os elétrons orbitando ele. Então, por isso que é chamado de átomo nu, né? De átomo sem vergonha. E um íon de ouro com 39 prótons carrega uma poderosa carga positiva. Acelerar esse íon pesado em velocidades mais altas gera um poderoso campo magnético que gira em torno da partícula em alta velocidade enquanto ele viaja, como se passasse ali pela um fio, né? Como se fosse energia passando, fluindo por um fio. Se a velocidade for alta o suficiente, a força do campo magnético circular pode ser igual à força do campo elétrico perpendicular. É o que explica a equipe aqui nesse artigo. Aqui tem uma ilustração que eu já vou explicar para vocês o que está acontecendo. Esse arranjo de campos elétricos e magnéticos perpendiculares de força igual é exatamente o que um fóton é, uma partícula quantizada de luz. Então, quando os íons estão se movendo perto da velocidade da luz, há um monte de fótons ao redor deles, ao redor do núcleo desse átomo de ouro, viajando como se fosse uma nuvem. Então fica lá. Vou explicar a imagem que é melhor. Então aqui estamos vendo as partículas de íons, né, viajando em situações opostas, né? Essa linha de baixo está indo para um lado e a linha de cima está indo para o outro. E eles estão ali, cercados ali de partículas de luz, como se fossem duas nuvens passando entre eles. E esse campo magnético e elétrico muito potente, quando eles passam sem se colidir, eles acabam ali interagindo. E a interação dessas nuvens de partículas é o que gera o par de partículas de elétron e sua última matéria, o pósitron. Então, essas partículas viajando em velocidades próximas da luz e em alta velocidade, passando por si sem se tocar, mas interagindo por conta dos seus campos elétricos e magnéticos, acabam gerando aí essas duas partículas aí, que são um par que fazem parte um elétron e um pósitron. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Se não ficou, escreva aqui embaixo nos comentários que se eu ver eu tento explicar de um jeito mais simples. Então, foi isso basicamente que eles fizeram. Eles pegaram, aqui está um átomo, né, com os elétrons ali viajando em torno deles. Agora vocês sabem como é que é um átomo, né, para quem ainda não sabe. Então foi isso que eles fizeram. Eles pegaram aí essa nuvem viajando em direções opostas, né, nuvens aí de partículas que quando chegaram perto acabaram criando esse par de partículas aí, pósitron e elétron. Um de matéria e um de antimatéria. É bom sempre lembrar disso. Aí as pessoas devem perguntar, mas Schwarz, o que isso, né, pode trazer de bom para a humanidade? Meu Deus do céu. Então, galera, segundo aqui, um cara que... Eu perdi o nome do cara aqui, o cientista, que ele falou que... tá aqui, o nome dele é Daniel Brandenburg, do laboratório de Brookhaven. Ele disse que isso seria muito interessante no futuro para a gente tentar simular em laboratório os eventos que ocorrem na explosão de estrelas de nêutrons, né, dessas coisas energéticas que acontecem no espaço. A gente podendo simular isso em laboratório, a gente pode tentar entender melhor como acontece no universo. Isso ajuda a gente, vai dar um passo muito importante para a gente tentar entender como o universo funciona e também como a física das partículas funciona. Então é um grande passo aí para a gente entender como a coisa toda funciona, como o universo funciona. E também, quem sabe no futuro, pode ser possível gerar energia também, porque como eu já falei várias vezes aqui no canal, a geração de antimatéria, partículas de antimatéria, pode gerar uma energia infindável. Se a gente conseguir dominar isso um dia, teremos fonte de energia aí tão ou mais eficiente do que até da própria fusão nuclear. Então é uma coisa que se procura. Tanto é que falam que uma quantidade muito mínima de antimatéria é caríssimo, é o material mais caro aí da Terra. Então seria aí uma forma de gerar antimatéria, colidiram fótons. Olhem só vocês, gostou da matéria? Deu para entender aí? Então escreva aqui embaixo nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo aqui. E se a gente um dia alcançar a produção de antimatéria, podemos trazer esse mundo paradisíaco, né, onde todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai abraçar leão e não vai virar jantar dele. E antes de terminar o vídeo, eu quero falar de um mundo que não é paradisíaco, né, um mundo caótico. Existe uma possibilidade de acontecer um apocalipse zumbi. Como é que seria isso? Aliás, é um assunto bem interessante, né? Porque eu vejo muitas pessoas
falando que gostariam de viver um apocalipse zumbi. Tipo, ai, ansioso, tô até aqui com o meu kit de apocalipse zumbi. Mas essa galera acha que é o que apocalipse zumbi? Que é fácil se você entrar numa situação de descontrole total da sociedade. Nossa, as pessoas acham que ia ser divertido? Eu não entendo isso. Mas enfim, existe uma possibilidade de a gente vivenciar isso. E para saber o que pode acontecer, o que pode ocasionar num apocalipse zumbi, é só clicar nesse vídeo que está aqui na tela de vocês. É bem interessante, bem ilustrativo e eu garanto que vocês vão gostar. Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo de física. Um grande abraço para vocês e hasta!